Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves. Vamos para mais um bate-papo, uma aula, uma conversa dentro desse projeto Mentoria Cristã, que você que já nos acompanha, você já sabe como é o projeto, você está chegando agora. Esse é um projeto que nós sempre fizemos muito em loco, né, ou em box, como fala na linguagem atual, né, ali desde o finalzinho da década de 90, né, onde a gente já falava para líderes da igreja de onde eu era, e depois isso se expandiu ao longo do meu ministério, e sempre foi algo muito in loco. Esse ano, o Eterno Nosso Deus colocou em nosso coração para que a gente começasse a gravar o que nós conversávamos com essas pessoas, o que nós falávamos com esses pastores e líderes, dando suporte, amizade e socorro a eles. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é caás, que é uma das palavras para cólera, né? Uma das palavras hebraicas para cólera, raiva, ira, ok? Vem conosco nessa jornada, amém? Abra a sua Bíblia agora aí conosco, ali em Provérbio 22, versículo 24. Provérbio 22, versículo 24, que vai dizer assim: não seja companheiro do homem briguento, nem andes com um colérico. Provérbios 22, versículo 24. Ok? Tranquilinho até aí? Vamos lá. Esse assunto, irmão, ele é muito importante, tá? É muito importante para todos nós, pois, na verdade, trata de uma realidade cada vez mais constante no meio da sociedade que nós vivemos e daqueles que estão à nossa volta, né? Talvez agora nós estamos no dia 2 de março de 2024, né? E talvez por toda essa questão, vamos lá, política, né? Que tem mexido muito com as pessoas, e você vê tanta corrupção, seja no nível político, seja no nível religioso, você luta tanto para poder chegar em algum lugar e ainda não chegou, você de repente vê pessoas puxando o saco de outras, né? Pessoas criando as suas panelas, tudo isso, né? E isso mexe com o nosso emocional, tá? E isso pode despertar o homem colérico. E quando nós falamos o homem aqui, estamos falando toda a humanidade, seja homem, seja mulher, seja o masculino, seja o feminino. E muitas das vezes, em alguns momentos, nós podemos ser dominados pela ira. E isso pode nos trazer problemas muito sérios. Porque o indivíduo que tem constantes ataques de raiva ou normalmente se deixa dominar pela raiva, é alguém que está com alguma dificuldade emocional, que o prejudica no seu dia a dia. É normal você, vez ou outra, ter certos picos, sim, mas quando é algo que te domina, isso é muito perigoso, tá? E precisamos buscar ajudas para podermos tratar. Porque isso pode ser alguma decepção lá atrás, pode ser alguma decepção momentânea. A vida nos dias atuais não é fácil, liderar nos dias atuais não é algo que é muito fácil, entendeu? Então nós precisamos buscar um entendimento e de que maneira nós podemos solucionar isso, né? Então, se nós não tratarmos isso e apenas expressarmos tal sentimento externamente, né? Isso pode trazer desconforto para a alma, tá? Tal ponto é tão forte que quando as pessoas estão dominadas pela raiva,
ela acaba afastando-se, ele acaba afastando dele a presença de Deus. Por quê? Porque ele não vai conseguir dar lugar ao espírito sendo tomado pela raiva. Quando eu falo raiva, se você for tomado pela decepção, você não consegue sentir a presença na sua totalidade, né? Você está triste, abatido. Rabban, Mushiba e Maimonides, um dos grandes exegetas da Torá, né? Ele é grande no judaísmo, tanto que o judaísmo fala de Moshe, ou seja, de Moisés, da Bíblia a Moisés, filho de Maimônides. Ele faz uma comparação tremenda, colocando esse no nível desse. E ele, Rambam, ele vai dizer o seguinte, que uma das questões que atrapalha o profeta é o seu emocional. É o seu emocional. Tranquilo? Estamos entendidos até aí? O nosso emocional, ele é muito importante na questão de nós sentirmos a presença de Deus. E principalmente para nós que somos líderes, que nós tratamos as demandas das pessoas, as demandas espirituais, as demandas familiares, as demandas físicas, as demandas financeiras, entendeu? E muitas das vezes as pessoas vão descarregar em nós sua raiva, sua frustração, a sua decepção. E nós temos que ensiná-los que serem tomados por muito tempo por esses pensamentos e sentimentos, isso atrapalha a conexão deles com o Espírito Santo. Ok? Então, por que atrapalha? Porque essas coisas ela atrapalha a nossa conexão. Então, afasta das pessoas a presença divina, fazendo coisas que em seu estado normal jamais faria. Porque quando somos tomados pela cólera, ou somos tomados pela raiva, quando somos tomados pela decepção, pela rejeição, a gente vai fazer coisas que não devia, né? Por exemplo, os sábios judeus vão dizer assim, ó, qualquer um que fica com raiva naquele momento, até mesmo a presença divina não é importante para ele, como é afirmado. O ímpio, no auge da sua raiva, todos os seus pensamentos são: Deus não existe. E essa citação do ímpio está no Salmo 10, versículo 4, mas esse pensamento está no Talmud Bavli, tratado Nevarim, tá? Se você tem acesso ao Talmud, você vai conseguir achar essa referência nesse tratado. O grande rei Salomão ele vai dizer assim, ó, afasta, pois, a ira do teu coração, ou seja, da mente interior, das suas emoções, e remove da tua carne o mal. Isso vai estar em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Ok? E devemos ainda nos atentar a não provocar a ira em nós, nem nos que estão à nossa volta. Tem pessoas que gostam de ativar a raiva nos demais, são pessoas demoníacas, são pessoas satânicas, né? Se você conhece pessoas que são aquelas que ativam raiva, ela está trazendo, ela está permitindo que espírito maligno atue na vida dela. Aí você fala, pastor, eu não faço nada com ninguém, sou uma boa pessoa, sou tranquilo. Mas seus atos quando você está distraído. Se você é uma pessoa muito puxa-saco, será que você não está fazendo raiva nos outros? Será que o que você posta nos seus grupos, ele está trazendo edificação ou está causando desconforto na vida das pessoas? Existe aquele desconforto, que é a palavra, ela vai fazer, ou existe aquele desconforto por causa que as pessoas querem ser tão reconhecidas,
As pessoas querem ser tão, tão reconhecidas, tão amadas, estar tão à frente, né? Estar no meio dos poderosos, que muitas das vezes ela acaba causando raiva nas outras pessoas, porque ela vai puxar o saco dali, vai só exaltar A, B, C e vai esquecer de todo o resto da tropa, entendeu? Então a gente precisa ver isso. Então pessoas que têm esse tipo de ação, pode ser até ser um líder, irmão. Pode ser um líder. Ela, naquele momento que ela faz essas coisas, o inimigo estará atuando sobre a vida dela, ok? Ah, será que isso existe na Bíblia? Provérbios 30, versículo 33 vai dizer o seguinte: porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue. Assim a força da ira produz contenda. Isso é Bíblia. Salomão, né, ali em livro de Provérbios, onde algumas pessoas falam que é ápice da sabedoria, ele diz isso. Porque mexer no leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e assim a força da ira produz contenda. Então, o que a gente pode pensar? O nariz, irmão, só pode jorrar sangue se for realmente motivado a isso. Ou melhor dizendo, se houver motivo, né? Salomão vai repetir algo e vai falar algo em Provérbios 26, 23, que sem lenha o fogo se apaga. Não havendo intrigante, cessará a contenda. Tá? Então ele fala daquilo que motiva as grandes discussões, aquilo que motiva a raiva, aquilo que provoca em outras pessoas sentimentos iracundos, sentimentos horríveis. E por mais que nós sejamos crentes em Jesus, nós somos seres humanos, e se nós não somos tratados, a gente vai buscar alguns reconhecimentos, que eu não sei que tanto reconhecimento essa galera quer. E aí, a gente atropela a pessoa, machuca a pessoa, fere pessoas. E a gente precisamos acordar para isso. Então, da mesma forma, é o irado. O irado, quando provocado, ele causa contenda. A diferença é que uma pessoa irada, ela não necessita de muita coisa para sair do sério ou perder a cabeça. E é costumeiro isso acontecer em nossas vidas, se nós não tratarmos essas situações. Muitas coisas acarretam para o irado, como por exemplo, vamos lá, o faz tolo, né? Isso acarreta muito para a pessoa irada, e aí você é motivado essa ira, lembrando, reiterando. Existem pessoas, por mais que seja líder, por mais que seja cristão, pode ser pastor, pode ser apóstolo, bispo, apóstola, bispa, pastora, tanto faz, tá? Estamos falando de liderança. Elas podem motivar a raiva em outras pessoas. E isso é um espaço que nós, como líderes, nós, como crentes, nós, como seres humanos, damos ao inimigo e provocamos isso na outra pessoa. Tá? Então, a ira ela vai produzir frutos ou vão fazer que as pessoas enxerguem um caráter que de repente nem é nosso, nem é nosso, mas vai parecer que o nosso caráter é assim, por exemplo, faz de tolo a pessoa, por exemplo, ó, Eclesiastes 7:9, não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Então, se a pessoa é uma pessoa que se ira muito fácil, se é uma pessoa, se ela é atacada e ela se ira muito fácil, então, quem olhar em volta vai ter a percepção que a pessoa, ela é tola. Então, Salomão exemplifica isso muito bem. Salomão está exemplificando isso em Provérbios.
Você também pode ser conhecido, se você dá muito lugar à ira, tá? Você pode ser conhecido como um multiplicador de problemas, entendeu? Por exemplo, Provérbio 29:22. O homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica transgressões. Olha só, o homem irascível levanta contenda, tá? Existem pessoas que podem ter até um jeito, uma fala, mas ele é um irascível, ele levanta contenda. Quando ele não cumpre os compromissos dele, tá? Se ele não cumpre os compromissos dele, ele vai atrapalhar alguém, tá? Então ele está levantando contenda. E nessa contenda, se tiver alguém que é furioso, alguém que é muito explosivo e explode por qualquer coisa, é esse furioso que vai multiplicar a transgressão que esse irascível está provocando. E as pessoas vão esquecer do irascível e vai só focar naquele que multiplica as transgressões. Mas, pastor, eu sou genioso, irmão, tá? Eu sou genioso, sou um carioca raiz. No Rio, o normal é tudo que você está sentindo você falar. O que você sente, você fala. Ah, a pessoa fez algo contra você, você não gosta, você chega na pessoa e fala, isso é normal. Mas para cá, para o sul, as pessoas acham que isso é errado. Então o que que eu faço? Aqui no Rio, aqui em Santa Catarina, eu sou mais comedido, tá? Eu espero passar alguns momentos, chamo a pessoa e converso de uma maneira branda. Por quê? Porque senão você pode ser conhecido como multiplicador de problema, tá? Talvez você está vendo isso e está falando assim, não, pastor, eu não sou um alface, eu não sou um passarinho, não sou uma codorna, todo mundo chega abaixo. Estou falando que você tem que ser assim. Estou falando que você precisa expor aquilo que você está sentindo e você pode expor de uma maneira muito firme, eu faço isso, mas de uma maneira branda e comedida. Por quê? Porque as pessoas sabem qual é o seu gênio, as pessoas sabem como você é. E você precisa ser o exemplo. Então, você não precisa se estourar. Levantou-se uma contenda, responda de maneira firme, incisiva, mas de uma maneira branda. Tranquilo até aí? Fechou. Outra coisa, isso pode trazer peso na alma. Provérbio 27:3. A pedra é pesada, a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesado que ambas, né? Por que Salomão faz isso? Porque a alma é muito mais leve do que isso aí que é citado. Porque a alma, ela não é algo assim etéreo, né? Ela não é física, ou seja, ela não tem massa, pronto, essa é a palavra que eu queria. A física você pode ver, tá? Isso aí dentro da espiritualidade você vai ver seres espirituais e dentro de uma visão as pessoas acreditam que quem consegue ver seres espirituais consegue ver almas. Mas isso aí vai ficar para uma aula de mentoria mais para frente. Ou seja, o que Salomão está querendo dizer é que trazemos peso para a alma quando damos lugar à ira. Irmão, a melhor coisa é você sentar e conversar. Sentar e conversar. Às vezes as pessoas podem falar de mim para outra pessoa e normalmente as pessoas não falam para mim quem é essa pessoa. Porque as pessoas, elas acham, não, isso vai trazer contenda. Não, não traz contenda. Isso traz a verdade. Você senta, conversa cara a cara e já quita o demônio do meio. Mas as pessoas que se iram, ela traz peso na alma porque depois vai vir um grande arrependimento. E a ira é muito perigosa porque ela pode fazer você agredir alguém com palavras, fisicamente e espiritualmente. Já vi pessoas orarem iradas
pedir morte de pessoas, pedir que haja acidente, etc e tal. Mas a gente precisa trazer a centralidade da palavra de Deus para que a gente possa resolver todas essas questões, ok? Por exemplo, no episódio de Caim e Abel, podemos observar claramente que a ira consegue fazer isso. E isso está escrito lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, né, no próprio texto. Mas para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. E irou-se, hará, tá? Hará. Hará é uma palavra que ela vai falar sobre irou-se, ira, hará, caás, hará, são palavras remá também, mas hará. Por exemplo, quando a gente vai falar da má inclinação que há no homem, né? Ele fala Yetzhará, que é a nossa má inclinação. Yat Hatov, a nossa boa inclinação. Então você vê que Hará fala disso de ira, mas fala como queimado, como queimar, como se pegar fogo. Exemplo, lembra-se quando a gente era criança e via nos desenhos, quando alguém ficava virado, o rosto sempre vermelho e o fogo pegando? Hará é isso, o queimado é isso. Então, a ira, ela faz parte da nossa má inclinação. Sendo que a nossa má inclinação é chamada de Yatzhará, ok? Então, o entendimento aqui nessa passagem fala de alguém que está vermelho de raiva, como fogo, como acabei de explicar, né? Pronto para queimar, a ponto do seu semblante mudar e se transfigurar. E podemos observar na continuidade do texto o seguinte: e o Senhor disse a Caim, porque tiraste, porque descaiu o seu semblante. Agora você está conseguindo entender o que esse versículo fala, né? Iraste e porque descaiu o seu semblante. Por quê? A hará, ela faz com que a gente fique queimado. E geralmente a nossa sobrancelha vai encurvar, você já viu no desenho? A sobrancelha encurva, o corpo fica vermelho, como se estivesse pegando fogo. A pessoa enche o peito, ela encolhe a boca assim, ó, para poder explodir. Você está vendo que ela está se contraindo toda para poder explodir. Tá? Então, por isso que o Senhor fala com Caim, porque tiraste, porque descaiu o seu semblante, porque o seu semblante mudou. Porém, é dado ao homem, nós somos gratos ao eterno nosso Deus por isso, que somos gratos a nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por ter morrido na cruz por nós, ter se entregue por nossos pecados e criou esse caminho nosso de conexão com Deus. Por quê? Porque foi dado a nós um poder maravilhoso, atrelado ao que chamamos de imagem divina, que consegue suportar tais sentimentos negativos e continuar avançando para a elevação, para o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa caminhar para a estatura do varão perfeito, tá? Você ouviu falar muito sobre elevação. Elevação eu podia falar crescimento espiritual, crescer na graça, no conhecimento, estatura do varão perfeito, mas eu gosto dessa palavra, elevação. Porque em Gênesis 4:7 está escrito assim, ó: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Precisamos dominar a nossa ira, dominar nossos desejos. Uma pessoa irada, ela pode pecar sexualmente. Ela pode estar irada, né? E essa ira vai abrir porta para que outros espíritos entrem, tá? E aí ela pode pecar, porque tudo vai trazer desejo, tá? E tem gente, irmão, que ela é irada e ela pode não externar. Só que a gente não está falando somente daqueles que externam. Nós estamos falando daqueles que vivem constante ira. Porque a Bíblia até diz assim, que a ira do Senhor dura um só momento. Mas nós queremos estar alimentando essa ira.
E a ira, você pode enxergar, ver, ela é de vários modelos, irmãos. Tem aqueles que externam a ira, tem aquele que guarda e vai alimentando. E a ira tem seus frutos. Os frutos da ira é sempre algo que vai causar a ira em alguém, vai causar chateação em alguém. Pessoas que não cumprem os seus compromissos, tá? Você já trabalhou ou você ainda trabalha. Se você está no setor e a pessoa não cumpre o horário dela, isso lhe atrapalha. Isso começa a trazer ira sobre você. E principalmente essas pessoas, nesse contexto, elas estão tomadas por alguns momentos, porque são crentes, né? Não vou dizer que está tomado o tempo todo, porque a gente está falando para cristão. Então, às vezes, ela está tomada e ela não percebe. Então, essa coisa de começa, e aí já começa a ir recuando, e recuando, e recuando, e recuando. Isso é um sintoma de ira, porque você vai causar ira nisso. Outros, pela sua postura, pelo seu jeito de falar, a questão do puxa-saquismo, a questão de não dar espaço para outros irmãos e irmãs fazerem as coisas, né? Essa questão de numa conversa você está sempre interrompendo, ou só você querer liderar uma conversa, entendeu? Não, isso mostra que eu sou grande líder. Conversa, conversa. Isso não mostra que você é grande líder. Não é porque você, em tese, domina uma conversa, não quer dizer que você é líder. Uma das questões de liderança que Salomão ensina é ser rápido e ouvir, e tardio e falar. Então, quem fala muito, quem corta muito, não quer dizer que você seja um bom líder. Isso é fruto de ira, você quer atenção, você quer mostrar, etc. e tal. Então, a gente mostra mais com ações do que com falas. Né? A questão de ser muito puxa-saco, por que eu estou batendo nisso? Porque é uma questão que a gente vê muito recorrente. Pessoas gostam de formar naquela panela, não, sou eu e você, eu vou na sua casa, eu vou na minha, né? Não, eu posto foto com fulano, eu posto foto com ciclano. Sintoma de contenda, sintoma de ira, tá? Fique tranquilo, isso tudo vai estar melhor explicado num livro que deve sair perto do meio do ano, chamado Trauma Religioso. Estamos escrevendo, estamos pontuando isso tudo, ok? Então, se analise, analise o que você tem feito, tá? Analise o que você tem feito. A palavra cará, né? Ou hará, porque em hebraico, no hebraico transliterado, quando é escrito com CH, ele tem som, algumas têm som de um R e outras têm som de dois R's. Então não é xará, né? Vai ser hará. Outros vão pronunciar rará, né? As duas pronúncias estão certas, então hará. Quando nós buscamos a gematria de uma maneira ordinal, nas letras do alfabeto completo, podemos descobrir duas palavras que alcançam 53. Essa palavra rará, no ordinal, ela vai ter essa numeração. Então, quando você encontra outras palavras que têm essa mesma numeração, isso cria uma conexão, tá? E qual é? Existem duas palavras que vai atingir essa mesma, que são a palavra Torá, que é a lei, e a palavra Yeshua, que é o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? É o seu nome na forma original. Yeshua, outros vão dizer Yeshua, né? Há quem diga que é Yoshua, mas Yeshua ou Yeshua são as duas melhores formas de se pronunciar. Eu normalmente falo Yeshua, tá? Que é uma pronúncia mais antiga do que Yeshua. Então, se Torá e Yeshua, ela tem essa numeração original, que é a mesma numeração de Rará, o que isso tem a ver
com rara ou com a cólera. Está diante de nós o fato, está diante de nós que de fato representa a lei, como diz Paulo. Como assim, pastor? Paulo vai dizer assim, ó, porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Algumas versões vai estar escrito que o fim da lei é Cristo, mas na real seria a finalidade, né? Que se a gente for contextualizar ali com Mateus, né? Mateus 5, o Cristo fala assim, ó, eu não vim apagar a lei, eu vim cumpri-la. Então não dá para ser fim porque ele não veio, como ele diz, palavra dele, ele não veio apagar, ele veio cumprir. Então ele veio mostrar a finalidade dela, tá? Esse é um pensamento do primeiro século. Pegar alguns historiadores em livros em inglês e alemão, você vai ver essa questão aí. Mas se você quer que seja fim também, não vou discutir teologia e grego agora com ninguém. Mas a ideia que eu quero expressar aqui é o quê? Romanos 10:4. Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Qual é o meu ponto? Entenda que Cristo não veio abolir a lei ou a Torá. Isso está registrado em vários textos. Porém, quero destacar o texto de Mateus, tá? O mestre falando, eu até escrevi aqui, ó. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. E eu não vim abirrogar, não vim apagar, eu vim cumprir, tá? O que quero chegar? Que essas conexões que eu falei acima da palavra lei, da palavra Yeshua, né? Está no fato que o antídoto, a cura para o controle da raiva, para o controle da cólera, para aquele que é temente a Deus, está no estudo da Bíblia, no espelho da Torá, que é Cristo, no espelho da palavra de Deus, que é Cristo. Pastor, você está falando muito na Torá, porque na época de Mateus, né, o que sentia era a Torá e os profetas, né? Existia, né, o Taná, a Torá, os escritos, né? E tinha ali provérbios, salmos, etc e tal. Era o que tinha na época de Mateus, tá? As cartas vão ser escritas bem mais à frente. Então, eu estou usando esse relato de Mateus, que Cristo não veio destruir a lei, mas veio cumprir. Então, Cristo é o espelho de toda a profecia do Antigo Testamento. Então, ele é a cura, tá? Hoje nós temos o Novo Testamento. Então, para nós que tememos a Deus, a Bíblia, a palavra, ela é a cura, irmão, para isso. Ou seja, quando eu olho para a Torá, quando eu olho para o cumprimento dela na pessoa de Jesus, e Jesus, ele com seus exemplos claros no cotidiano do mestre, tá? Isso vai mostrar que eu tenho que andar como ele andou, ser como ele foi, ter ele como exemplo real da Bíblia, da palavra. No caso, naquela época, ele era o espelho real da Torá. O Cristo era, ele cumpriu. O Cristo conversava com todos, o Cristo sentava com todos, o Cristo ia na casa do rico, o Cristo ia na casa do pobre, o Cristo sentava com autoridades. Você vê que teve com Nicodemos, teve com o outro, etc. e tal. Um grande amigo dele, Lázaro, era uma autoridade, mas ele sentou com o mendigo, com um publicano, socorreu prostitutas. Ele é o exemplo. Diferente de muitos de nós escolhemos com quem sentamos. Nós escolhemos com quem nós temos amizade. Nós formamos nossa panela. Não, Cristo formou uma panela porque dos 12 ele tinha 3 que era próximo. Aqueles 3 estavam mais aptos a aprenderem. Na hora de ensinos profundos eram aqueles 3.
Mas na hora de estar junto, ele estava com todos, tá? Então, ter Jesus como exemplo real da Torá, ter Jesus como exemplo real da Bíblia, tá? É o que nós precisamos. Então, essa xerox de lei é Cristo, e nós vemos isso impresso, impregnado no Evangelho. Jesus mostrou a verdadeira Torá, a verdadeira lei de Deus. Ele mostrou o que é verdadeiro. E ele é a cura. Tá? E que possamos meditar nisso tudo. Que possamos procurar aprendermos e termos um autocontrole, diminuir a ira e crescer a graça de Deus dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo quanto nela há, e que no nome de Jesus a sua boa mão de graça, favor, misericórdia, bem-estar sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua opinião. Vamos conversar como tem sido nos outros vídeos. Pode vir inbox no meu WhatsApp, pode escrever aí, porque nós estamos aqui para ajudar você. Shalom. Até a próxima. Em nome de Jesus.